Olá pessoal, meu nome é Marcelo Maurim, eu sou desenvolvedor de sistemas, trabalho com ferramentas da Microsoft para documentação, modelagem, desenvolvo a parte eletrônica e a parte de firmware também. E há algum tempo eu venho percebendo que existe muito material no YouTube de desenvolvimento de plataforma beta. Porém, quase nada é criado no nosso idioma. E eu acho que num país que precisa de tecnologia como o nosso, é importante desenvolver nessa área. Então, vou desenvolver para vocês alguns vídeos de treinamento no nosso idioma português a respeito de desenvolvimento de programação aberta para Linux e Windows das nossas plataformas, tá? Todos os itens aqui são desenvolvimento de plataforma aberta. Eu vou pincelar a parte mais difícil para vocês de cada ferramenta, mostrando recursos, a programação em si, para que vocês entendam como funciona. Bom, para começar, eu vou apresentar para vocês as ferramentas que eu utilizo para modelagem. E para que isso dê certo, eu vou desenvolver em cima de uma aplicação que eu já havia feito, que é uma aplicação que ela usa duas linguagens muito interessantes, que é o Pascal Object e o C, tá? E eu vou mostrar como isso funciona junto, tá? Eu vou desmiuçar dois programas para que vocês vejam que eles trabalham juntos e não depende da linguagem a integração de ferramentas de linguagens diferentes. Elas funcionam integradas em ambientes diferentes, em plataformas diferentes, e uma consegue conversar com a outra, tá? Então, nessa primeira parte eu vou mostrar o Pascal Object, o Lázaro, que é uma ferramenta aberta que você puxa na internet, tá? Para isso nós vamos chamar o Lazarus e vamos dar Enter. Pronto, o Lázaro está aqui. Eu vou fechar o pacote atual e vou chamar o meu programa. Eu vou apertar F12. Quando eu aperto F12, eu tenho a interface, a tela que eu desenhei, tá? Eu vou passar as informações para vocês, as mais importantes, porque o beabá você acha fácil na internet, tá? O objetivo dessa aplicação ela é muito simples, uma interface que eu desenvolvo para que eu, conectado numa porta específica de TCP/IP, eu consiga jogar uma informação para a internet, ou seja, eu faço a comunicação de uma aplicação através do protocolo TCP, tá? Aonde que está essa informação? A informação ela está aqui, ó, nesse componente aqui, no EDIP, eu tenho o IP da máquina e eu tenho aqui o ED-Port, que ela contém a porta da internet, do TCP/IP. Só para que vocês entendam, quem não conhece, para você se comunicar com a internet, é necessário que você saiba o endereço do TCP que você precisa, ou URL, no caso www.google.com. esse é o endereço. O IP é quando você resolve esse nome e converte ele num número, em 4 números para ser específico: 186, 202, 153, 149. Aí você chama um componente que vai transmitir essa informação e vai passar essa informação. Eu vou passar para vocês os aspectos de como funciona isso. Para comunicar
com TCP/IP, o Lázaro, ele pode usar vários componentes. Eu uso o LTCP, que ele vem dentro dessa aba aqui, ó, que é um pacote chamado Inet, funciona para Windows e para Linux, e ele contém alguns componentes básicos de conexão, tá? De conexão para a internet, tá? Então vocês estão vendo aqui os componentes que ele possui. Esse pacote aí não é padrão, você tem que instalar o Inet, mas é muito fácil. E você, quando você instala ele, você consegue fazer a comunicação via TCP. Para você se conectar, você tem a seguinte parâmetro. Você passa o nome do componente que eu criei, que é o LTCP componente 1, ponto, connect, o parâmetro 1 é o número IP, ou o host name, que é o nome do TCP/IP, e você passa a porta no valor numérico. Aqui que eu estou fazendo? Estou convertendo de texto para inteiro, tá? E passando o texto da porta, tá? Como o nome é um campo texto, eu não preciso converter, tá? Apesar de ele aqui estar como número, eu posso colocar nome também. Automaticamente o componente resolve isso, tá? É importante vocês entenderem que quando ele conecta, uma outra propriedade do componente, ele vai ativar, que é a propriedade isConnect, tá? Então, se ele conectar, a variável isConnect vai estar habilitada. E aqui eu tenho uma outra passagem que eu vou clicar no disconnect. O disconnect é uma outra propriedade do componente que ele vai desconectar a minha conexão. Então imagina o seguinte, essa aplicação, ela é a aplicação cliente. Vai ter um servidor do outro lado que vai fazer o seguinte, ele vai estar fornecendo ou servindo, como o próprio nome diz, um servidor, ele está servindo um serviço de internet do outro lado. E essa aplicação ela vai consumir esse serviço através de uma porta TCP/IP. Tudo que você conecta na internet, todas as informações que vêm da internet, elas fatidicamente vêm através do TCP ou do outro protocolo, o DP. Para a gente simplificar a conversa, para não entrar muito no detalhe, o TCP ele é mais confiável. O que eu mando de um lado chega do outro. E eu tenho esse controle de como chega. O TCP ele se encarrega de verificar se o outro lado recebeu a informação, tá? Por outro lado, o DP ele não tem essa preocupação e ele é muito mais rápido por função disso. Então, aonde que o DP é utilizado? Quando eu preciso transmitir alguma informação em tempo real. Exemplo, um jogo de futebol. Quando eu estou transmitindo um jogo de futebol em tempo real, que se você perdeu, por exemplo, uma parte, um frame, que é uma parte da imagem, não pode voltar, porque não adianta mais, o jogo está continuando, então você perdeu a imagem, ficou meio tremida, mas você continua mostrando as outras. Então o UDP é para isso. Então ele fala o seguinte, eu não importa se eu perdi, eu mando. E quase sempre chega. O TCP não, ele sempre chega e chega certo. O problema é que para fazer isso demora-se mais, tá? Agora, como é que a gente faz isso? Transmite. Eu tenho um texto aqui de uma função que eu coloquei que ele chama edfalar. Ele está nessa caixinha chamada edfalar. Quando eu apertar esse speak, o que ele vai fazer? Ele vai transmitir isso através do cliente, através do cliente para o servidor. Como é que ele faz isso? Ele passa o componente ponto send message e o nosso texto que nós queremos transmitir.
No caso do meu protocolo, no final de cada texto eu mando 10, que é o famoso Enter. Então eu mando para ele o nosso texto, que é o que eu escrevi aqui, eu sou Robotniks, e vou passar mais o nosso Enter, como se eu estivesse falando, ó, acabou o texto. Esse parâmetro aqui eu estou jogando nulo, né? Mas ele também tem opção. Então vocês quiserem dar uma olhada na documentação, existe toda a especificação do que significa cada parâmetro. No caso aqui, ele está falando aqui, ó, é o nome const message string, que é o nome da nossa mensagem, o assocket, que é o objeto de conexão, que é o handler do nosso software, que eu posso jogar nulo, tá? Então eu estou passando nulo para ele, tá? E aí ele vai transmitir esse texto. Então vamos agora à nossa segunda parte do programa, que é uma aplicação desenvolvida. Aqui eu estou em Windows, né? Usando o Lázaro. E agora na próxima tela nós vamos no ambiente Linux, num servidor, e nós vamos fazer o mesmo processo do servidor para que faça essa comunicação. Então eu vou mostrar para vocês como em ambientes diferentes eu consigo desenvolver aplicações em uma outra linguagem, que é o C, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vamos lá?